força de vontade é uma arma poderosa e para nós que amamos o audiovisual, ela é a chave para poder criar. No início da minha carreira como filmmaker, pesquisar sobre equipamentos era quase que uma tarefa diária. E quando eu peguei a minha primeira câmera híbrida, eu estava no auge do meu hiperfoco em documentários. Então eu pensei, por que não eu criar o meu próprio? O meu nome é Clóvis de Sena e nesse canal eu te trago dicas de vídeo edição, making-offs, equipamentos e muito mais sobre o que é ser filmmaker. Durante boa parte da minha vida, o ciclismo foi o principal hobby. E existe um lugar onde eu adorava ir, que é onde os ciclistas de Belém costumam se reunir. Mesmo antes de comprar minha câmera, eu tinha vontade de alguma forma, documentar a história daquele local, das pessoas que vivem lá e das que frequentam. Esse era o meu objetivo, e de certa forma foi alcançado, mas para isso foi necessário muito planejamento. Mesmo no início do meu aprendizado, eu sabia que uma boa pré-produção significa uma produção sem dores de cabeça, e logo percebi que uma equipe de um homem só não ia funcionar. Então, a minha principal função no mini documentário foi como roteirista. O Clóvis, que é o diretor, a ideia veio toda da cabeça dele. Então, um dia nós sentamos e eu tentei extrair ao máximo tudo que fosse possível do que ele queria passar no mini documentário, na produção. Mas, de um modo geral, todos nós, eu, Clóvis e Amanda, né, nós três participamos de tudo. Então, eu participei da montagem do roteiro, mas também participei das filmagens, da edição, da escolha da trilha sonora, principalmente, e nós exercemos vários papéis, não só aquilo que estava designado para nós fazermos desde o começo. E isso eu acredito que foi bom, porque nós conseguimos explorar um pouco mais as áreas de cada um, o que cada um ali tinha para fazer, e nós conseguimos participar da produção como um todo. Não foi uma coisa assim robotizada, de que você só vai fazer isso e apenas isso, mas foi algo mais fluido e nós conseguimos ter uma dinâmica bacana durante a produção. A minha principal função foi como produtora nesse mini documentário. Eu entrei em contato com os entrevistados, com os familiares do proprietário do estabelecimento onde nós gravamos, né, que é no Trapiche do Lulu. Eu fui pegando mais informações, fui pesquisando mais sobre o local, né, para a gente poder construir uma pauta, para chegar no local e já ter um conhecimento mais aprofundado de como que funcionava, como iniciou e quando iniciou. Durante a produção, durante a gravação também, eu tive que procurar, né, frequentadores do local para que eles pudessem contar um pouco sobre a história deles, um pouco sobre a trajetória deles ali naquele local, naquele estabelecimento. Tendo tudo o que precisávamos, incluindo o roteiro que acabou tendo 3 versões, datas de captação e entrevistas marcadas, estava na hora de começar a gravar. Criar uma produção documental se trata muitas das vezes de improvisos, algo que para um iniciante na época foi chave para superar muitos dos obstáculos. Na época o que eu tinha disponível era a Sony ZV-E10, uma Canon T5i e um DJI Mini 2 que eu tinha acabado de adquirir. Para muita gente isso é tudo muito básico, mas para mais gente ainda é um ótimo kit para começar, principalmente comparando com o celular. Mas nem tudo são flores e os problemas imprevistos uma hora surgem. Eu acho que tirar a ideia da cabeça do Clóvis, porque era uma ideia muito concreta na cabeça dele, mas que eu ainda não tinha entendido o que ele queria passar. Então, enquanto a gente estava conversando, eu peguei uma folha e fui escrevendo aleatoriamente várias coisas. Escrevi no meio mini documentário e puxando várias setas, escrevendo aquilo que ele queria passar. Para aí sim a gente conseguir montar o roteiro, a Amanda conseguir fazer a produção para as perguntas para os entrevistados. Enfim, então acho que essa foi a parte mais difícil. Tirar a ideia que estava na cabeça de outra pessoa e colocar no papel como se fosse uma ideia minha e ao mesmo tempo dando toques meus e da Amanda, sem obviamente deixar a essência principal do projeto do lado de fora, já que a ideia, né, veio da cabeça do nosso diretor. Uma das partes mais difíceis durante essa produção do mini documentário foi a escolha do nome. Por exemplo, nós tivemos várias ideias e nós acabamos ficando com a ideia inicial, que seria a outra Trapiche. Uma das dificuldades também que nós tivemos foi a chegada até o local, né, porque é uma estrada de terra batida, então durante esse período das gravações estava chovendo bastante, então a estrada não estava
tão adequada, tão propícia para a gente chegar até lá de carro. No segundo dia de gravação, o diretor aqui simplesmente esqueceu o cartão de memória de uma das câmeras, então gravar com o celular foi a solução. Outro problema foi o enquadramento escolhido para a câmera principal do nosso principal entrevistado, que ficou com o fundo estourado, e aí nem edição resolve. Eu tô contando isso para vocês perceberem que o começo nunca é perfeito e que tá tudo bem errar. É com os erros que nós aprendemos e nos tornamos profissionais melhores. Durante a produção do mini documentário, uma coisa que eu achei muito interessante foi o fato da gente adquirir mais conhecimentos em áreas que a gente não tinha noção de como que funcionava. Por exemplo, eu nunca participei da produção de um documentário, então tudo que nós aprendemos, todos os conhecimentos que nós fomos adquirindo durante essa produção, a gente conseguiu levar para o nosso dia a dia, para o nosso local de trabalho também, né? Foi um conhecimento que gerou benefícios para a gente. O que mais me chamou a atenção, eu acho que foi estar por trás das câmeras. Eu gosto de documentário, eu gosto de produções audiovisuais, mas eu nunca estive por trás de uma produção desse tamanho. Então, eu acho que entender como funciona a dinâmica, como as coisas andam, como é a produção de um roteiro, porque na minha cabeça, antes um roteiro era, você monta esse roteiro, você segue ele até o final. Só que nessa produção eu descobri que, na verdade, você monta um roteiro e você altera o roteiro até a obra final ficar pronta. Essa eu acho que foi a parte mais interessante, mais legal, ver como as coisas de fato funcionam. Fazer testes, eu lembro que quando nós estávamos editando, uma coisa que era a nossa preocupação era a trilha sonora. E foi algo que nós testamos bastante. Então nós passamos horas e horas e horas ouvindo diferentes músicas, pesquisando diferentes referências, para poder conseguir fazer uma coisa bacana e uma coisa que encaixasse. Então eu acho que essa parte de estar por trás das câmeras, ver como é feito e, claro, ver o produto final é a parte mais interessante. O Trapiche é um mini-doc que conta a história do seu Lulu e do seu estabelecimento, o Trapiche do Lulu. Ele vive com as filhas numa comunidade à beira do Rio Guamá, na região de Belém do Pará. E quando ciclistas que faziam trilha na região começaram a visitar a casa dele para tomar uma água e um cafezinho, foi que a vida dele teve uma virada completa. Poucos equipamentos e um orçamento de um pastel com caldo de cana te levam ao limite da criatividade para resolver os problemas. Isso me ajudou muito a lidar com imprevistos e também, é claro, reunir a equipe certa fez tudo fluir melhor. Esse documentário está disponível aqui no meu canal para quem quiser assistir. Ele não é perfeito e eu teria feito muitas coisas diferentes tendo o conhecimento que eu tenho hoje, mas eu tenho muito orgulho do resultado que eu consegui chegar levando tudo em consideração. Com esse documentário nós conseguimos ganhar uma premiação nacional universitária, o que para mim foi uma surpresa, mas isso me mostrou uma coisa. Você não precisa de uma câmera de cinema para criar seu conteúdo audiovisual. E aí, tá esperando o que para sair e gravar o que tem vontade? Eu não acho que a falta de equipamentos foi limitada durante a produção do nosso documentário, porque mesmo com poucos equipamentos, nós conseguimos alcançar o nosso objetivo, nós conseguimos fazer uma boa produção. A utilização dos equipamentos que nós tínhamos foram essenciais e nos bastaram para finalizar esse projeto.